Cláudio Franklin Monteiro, escritor, membro da Academia Sergipana de Letras, diz que na infância e na adolescência temia mais a autoridade da sua mãe do que a autoridade do seu pai. Afirma que o estilo da sua mãe era disciplinador. O estilo do seu pai era mais afetuoso, e quando havia necessidade de maior rigor com um dos filhos, ele sempre costumava pedir à sua mãe, a mãe de Cláudio Franklin, que cuidasse dessa tarefa. Por isso, diz Cláudio Franklin que o afeto paterno se fazia mais presente do que o afeto materno e que a sua mãe agia sempre em relação à educação dos filhos com muito rigor. Nós comíamos cuscuz com ovo, às vezes torrava uma jabazinha no óleo, né? Não era muito comum carne de manhã não, geralmente era o famoso cuscuz com ovo, manteiga e leite também, né? Para o cuscuz descer com mais facilidade, né? Eu adorava, como adoro até hoje, meu bom café com leite, na época com açúcar, hoje sem açúcar, e substituindo o açúcar hoje a canela. Meio-dia nós tínhamos o tradicional feijão com arroz, salada e carnes variadas, né? Minha mãe gostava de variar, ela não fazia uma carne na segunda, a mesma carne na terça, ela tinha um cardápio. Na segunda tinha um tipo de carne, na terça tinha outro tipo de carne. Carne do sol, músculo, jabá, peixe, né? Tinha essa variação. À noite, praticamente repetíamos o cardápio da manhã e tinha os lanches, né? Minha mãe, talvez, engraçado, hoje nós somos orientados a fazermos pelo menos 6 refeições por dia, né? E nós já fazíamos naquela época, porque tinha os lanches, e os lanches sempre eram pão com manteiga, ou torrada, né? Ou vitamina, ou algum leite com Nescau, sucos de frutas. Minha mãe gostava muito de sucos de frutas, principalmente suco de maracujá, né? Suco de laranja, e basicamente isso. Doce, nós somos uma família formiga, né, que adora doce. Infelizmente esse hábito eu tive que tirar da minha vida, mas minha mãe fazia doces maravilhosos, inclusive doces de leite, que é aquele doce flocado, né, que você colocava na boca e ele manchava. Doce de banana com calda, né, sorvete. Meu pai foi vendedor de sorvete e picolé, então os nossos sorvetes eram e picolé, não era água e suco, era água, suco e leite, né? Então eram sorvetes muito saborosos. Não éramos dados a refrigerante, só depois é que acrescentamos o refrigerante, por causa da mercearia de meu pai. Então, em linhas gerais, era esse o nosso cardápio. Um cardápio nordestino, farto, apesar de ser uma família que não tinha muitos dotes assim, financeiros, nós passávamos muito bem, né? Tanto que todos eram gordinhos assim, né? Porque era uma época que gordura era saúde, né? Então todo mundo era fofinho, né? A minha mãe, ela era disciplinadora. Minha mãe, ela foi ficando carinhosa com o tempo. À medida que ela foi envelhecendo, ela foi ficando mais dada a cheiro, beijo, abraço. Meu pai, isso eu digo das memórias dos mais velhos e um pouco minha, porque eu me lembro que meu pai era muito dado a dar cheiro na gente, a alisar a cabeça, botar no colo, a beijar. Inclusive, uma coisa interessante lá em casa, até hoje nós mantemos isso, nós somos criados numa época que não era comum homens beijarem uns nos outros no rosto, né? Mesmo irmãos. E meu pai, mesmo sendo um homem daqueles, né, com concepções mais fortes, ele não tinha isso. Então nós todos fomos criados a nos beijarmos. Até hoje, quando eu vejo meus irmãos, tanto irmãos como irmãs, a gente se beija, se abraça, porque isso era um hábito do meu pai. Minha mãe era mais
retraída. Como eu disse, ela foi... Então, os dois, na verdade, dividiam a autoridade dentro de casa. Mas, por ser uma família paternalista, tradicional, como era a maioria das famílias naqueles anos 70 e 80, meu pai era quem dava a palavra final. Meu pai não era dado a castigos físicos. Eu não lembro de meu pai ter me batido, por exemplo. Isso parece estranho para os dias de hoje, né? Um pai ou uma mãe bater um filho, mas era comum. Existia disciplina física. Eu mesmo apanhei várias vezes. Minha mãe já era mais, né? Gostava de uma boa palmada, né? Apanhei até de bainha de facão de minha mãe. Imagine que tipo de criatura eu era quando eu era pequeno. E as pessoas dizem assim, você cresceu revoltado? Nunca. Minha mãe não me espancava. Minha mãe me batia para me corrigir, porque era o pensamento daquela época. Hoje, evidentemente que não, né? Mas era a forma que ela tinha de corrigir. Já meu pai não. Meu pai era mais tranquilão, mais afetuoso. Ela foi ficando com o tempo. Ela era mais dura. Aí eu temia minha mãe, né? Porque meu pai, do pouco que eu me lembro, sempre dizia, mira, cuide, né? Mira, cuide. Passava a responsabilidade para minha mãe. E minha mãe vinha com a sua sandália de couro, ou velho e bom cinto dobrado, né?